moçada, tudo bem? Professor André Braga falando. Hoje nós vamos trabalhar filosofia, período helenístico. Portanto, é o período já de decadência de como a gente entende a Grécia Antiga, né? Aquelas cidades-estados independentes entre si, mas com grande poder ali na região da Grécia. Agora elas estão decadentes. Elas brigaram muito, a gente já vimos isso na aula de história também, elas brigaram muito entre si, deu brecha para que outros impérios a invadissem, né? Primeiro o persa, depois o macedônico com Filipe e depois seu filho Alexandre o Grande. E esse período da filosofia que nós vamos trabalhar é o período do domínio macedônico na Grécia. É o período, portanto, em que o Império Macedônico vai até o Oriente, às portas das Índias, e é barrado ali pelo Império Hindu, ali por volta do século IV a.C., tá bom? Esse é o contexto. E basicamente, uma corrente filosófica, quando ela surge a partir da confluência de ideias distintas. E distintas não necessariamente contrárias, né? Essa não é diferente. Nós temos a junção de um pensamento ocidental, tendo na Macedônia, na Grécia, uma das suas vertentes, e a outra um pensamento oriental. Todo o Oriente, digamos assim, conhecido pelos macedônicos, pelos gregos, juntando toda aquela reflexão, foi produzida uma nova corrente filosófica, digamos assim, que a gente chama de helenismo. No mapa que vocês podem ver agora, está aí a extensão de todo o Império Macedônico, na sua plenitude, né? Foi no século IV, como eu falei, antes de Cristo. Ele sai da Macedônia, desce ali pela Grécia, chega até o atual Egito, a partezinha ali do Oriente Médio e vai até as Índias, as portas das Índias, né? E onde é barrado, digamos assim. Pois bem, é nesse contexto que surge essa corrente filosófica. E é uma corrente filosófica que tem algumas características gerais. Na verdade, são 4 subcorrentes, pensamentos dentro dessa corrente, vamos classificar como a gente quiser. Mas são 4 vertentes de pensamento helenístico que a gente vai trabalhar aqui, que são os que são cobrados nos vestibulares, tá? Mas cada um desses, que tem um pensamento específico, na verdade, tem uma ideia única, que são as características gerais. Sai nessa corrente filosófica aquela preocupação que os filósofos gregos tinham com a ideia do bem viver social, do bem-estar, da formação das cidades, da atitude da pessoa enquanto cidadão daquela cidade, preocupado com a organização da polis. Isso sai, isso não tem lugar nessa filosofia. O que vai entrar agora é o que eles chamavam de ataraxia, ou, em outras palavras, uma certa preocupação com a paz de espírito pessoal. Percebam que sai um elemento, de certa maneira, coletivo, social, e entra um elemento individual. Ou seja, a preocupação é com a paz de espírito de si próprio, da pessoa, de um indivíduo. Isso é muito interessante. Eles, portanto, negam alguns elementos da filosofia anterior. Isso está muito claro. Porém, tem uma influência aristotélica aí muito importante. Quando Aristóteles vai buscar eudaimonia, que é a felicidade, né, como uma atitude ética, eles também estão buscando a felicidade, uma felicidade própria, que é buscada através da paz de espírito, digamos assim. Então, todas as correntes helenísticas vão trabalhar a partir desta perspectiva, buscando a paz de espírito. E a gente vai começar com uma corrente que é interessante, né? Porque não tem a conotação, o significado do nome não tem a conotação que tem hoje, que é o cinismo. Quando a gente fala assim, fulano é cínico, geralmente quando você pergunta isso para o aluno fala, cínico tem a ver com falso, são as falcianes, os falsos... Enfim, não tem a ver com isso não. Cínico vem de sino, cão. Só lembrar, quem tem cão e já passou por isso, infelizmente, aquela doença sinomose, né? Então, lembra dessa nomenclatura para lembrar de cinismo, que tem a ver com cão. A gente tem 2 figuras importantes nessa corrente filosófica, como eu estou mostrando para vocês aí, ó, o Antístenes e o Diógenes de Sinope. O Antístenes, na verdade, era um discípulo de Aristóteles, era o cara que cria
essa filosofia, mas onde a gente vai focar um pouco mais é no Diógenes. Ele vai trabalhar a seguinte perspectiva: a vida cotidiana, na vida cotidiana, precisamos buscar a naturalidade cada vez maior da pessoa. Ou seja, nós precisamos ter uma vida natural, com os nossos próprios desejos no nosso cotidiano. Isso na prática significa que nós devemos desrespeitar as convenções naturais ou as convenções sociais. Aí vem a jogada do nome, tal como um cão. E mais especificamente, os cães livres. Os cães de rua, por exemplo. Eles comem quando eles querem comer, eles dormem quando eles querem dormir e assim vai. Eles são livres, eles não respeitam nenhuma convenção social. E esse é um ponto importante, porque o que ele está buscando, o Diógenes, é, na verdade, esta liberdade de ser quem ele quiser ser. Tanto que o próprio Diógenes foge dessa vida cheia de regras sociais. Ele vai morar, tipo, num barril do Chaves, sabe? E vai viver a sua vida, grande parte dela, nesse esquema. Vai viver num barril, isolado da civilização daquele local. Ele vai viver isolado. Tem uma passagem interessante sobre o Alexandre e ele, o Alexandre o Grande e ele já era um filósofo conhecido, e o Alexandre, visitando aquela região, vai conhecê-lo e fala: olha, Diógenes, tudo que você precisar, me fala que eu te dou. Alguma coisa nesse sentido, né? Tudo que você quiser, me faça um pedido que eu cumpro para você. E o Diógenes estava nu, tomando banho de sol. E ele fala para Alexandre: eu só quero que você saia da frente do meu sol. Isso é muito emblemático. Isso é uma história real, pelo menos ao que parece. Mas isso é emblemático mesmo que não fosse real, porque sintetiza claramente como é a perspectiva do Diógenes, um filósofo cínico, que mostra que ele não está preocupado com convenções sociais, ele não estava preocupado que o Alexandre tinha cargos disso ou daquilo. Era um ser humano que estava na frente do sol dele. Só isso. Portanto, agora, numa filosofia popular de boteco, basicamente o que ele está dizendo é não fazer coisas apenas para agradar aos outros. Saiba dizer não. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, nós temos essa perspectiva do cinismo, né? Não, e é diferente de ser cínico no popular aqui, né? O cinismo, portanto, nesse caso é ser livre. Livre, inclusive, das convenções que te prendem, das convenções sociais. Sabe aquela festa chata que tu tem que ir para fazer média para alguém? Para essa corrente filosófica, não vá. Não é necessário. Beleza? Vamos para a segunda agora. Ceticismo pirrônico, ou só ceticismo. Eu coloquei aí 3 autores para vocês, né? O mais importante deles, que a gente vai trabalhar aqui, é o Pirro de Elis. E a reflexão dele é bem interessante pelo seguinte: ele é um companheiro de viagem do Alexandre e ele observa os monges tibetanos e a calma que eles apresentam. E ele fala: cara, por que esses caras são tão calmos, mesmo diante de um mundo aí meio complicado, dos problemas e tal? E a reflexão que ele chega é essa: diante da impossibilidade de se conhecer completamente a verdade, eu prefiro não tomar partido. E aí, ao não tomar partido, ele vive bem. Pois bem, então, como é que o Pirro vai fazer como se fosse um manual, digamos assim, de como viver bem em relação a isso? Como filósofo, ele vai sempre buscar a verdade. E essa é a grande marca do Sócrates. Uma das razões para se dividir a filosofia como pré-socrática e a partir de Sócrates é que ele inaugura essa ideia da busca pela verdade. Não é o primeiro, o único, mas é o mais importante nesse sentido. Pois bem, essa busca pela verdade, ela nem sempre encontra uma ideia única. Porque há, às vezes, conflitos entre teorias. E nos conflitos entre as teorias, se há uma equivalência das teorias, ou seja, está no campo da discussão e não no campo da agressão, beleza.
então eu vou fazer a suspensão dos juízos. Eu não vou tomar partido. Eu não vou julgar. O que eu tenho que fazer é ter um olhar superior, e quando eu falo superior, coloquei no vídeo uma brincadeira, é um superior geográfico. Não superior de autoridade moral, né? Um olhar de superioridade, não. Superior geográfico. Se eleva em relação à questão e olha de cima com um olhar panorâmico. Analisa, mas não precisa se posicionar. Entende? Isso vai te trazer paz de espírito. Por que eu coloquei aí? E é o que se fala, né? o que se pensa no ceticismo, sobre equivalência das teorias. Bom, se está havendo uma agressão, não há equivalência. Se está havendo um debate, uma discussão, aí está no mesmo campo. E aí, neste campo de igualdade, eu não devo me meter. Eu quero fazer duas reflexões com vocês. É preciso nos posicionarmos o tempo todo sobre tudo, como ocorre hoje na era das redes sociais? Temos opinião sobre tudo, sobre todo mundo, o tempo todo, sobre todos os assuntos. Aí minha reflexão é, a gente precisa ter uma resposta sobre isso, mas é importante a reflexão. Precisamos ter resposta sobre tudo, o tempo todo? Você já votou em algum candidato ou candidata porque concordava com a maioria das coisas e não 100% das coisas? É isso. Se você não concorda 100%, você precisa se posicionar. São reflexões importantes que o ceticismo traz para a gente. Você já ficou, uma segunda reflexão, você já ficou ao lado de alguém numa briga só porque tinha mais amizade, mesmo que não concordava tanto? Se essas pessoas se acertarem, você vai ficar para trás depois. Você olha a briga, essa briga ocorre, você toma lado, a pessoa que você não ficou do lado vai ficar chateada com você, depois aquelas duas pessoas que brigaram se resolvem e você fica de fora. Já aconteceu isso? Se não aconteceu, isso é muito comum acontecer. Por isso que não vale a pena, segundo essa reflexão ceticista. Não vale a pena. Só analisa, não julga. E atenção, né? Isso não significa ser isentão ou isentona. Significa se posicionar, mas não quando a sua paz de espírito estiver em jogo. Para você manter a sua paz de espírito de boa, você não pode se posicionar? Não se posicione. Lembrando que esta corrente filosófica, ela está pensando, em última análise, em paz de espírito, felicidade. Então é nessa perspectiva que o ceticismo vai falar. Não compre briga desnecessária. Na impossibilidade de conhecer a verdade, não compre essa briga desnecessária. Com essa informação, a gente consegue matar essa questão mole, mole, fácil, fácil. Olha aí. Enem 2016. Pirro, quando vê Pirro na questão de filosofia, é ceticismo. Pirro afirmava que nada é nobre, nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Beleza, vamos para o enunciado. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Não é isso, né? Atingir o verdadeiro prazer como princípio e o fim da vida feliz? Ele também não está dizendo isso. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza? Bingo! Moçada, é esse o ponto do ceticismo. Diante da impossibilidade de se identificar ou ter certeza sobre as coisas, sobre algo, se abstenha.
É sobre isso o ceticismo. Vamos ver porque que a D está errada. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Ele não fala em determinismo. A gente vai até ver uma outra corrente helenística que trabalha um pouco mais sobre determinismo, aceitar as coisas que são inevitáveis, né? Mas não é o caso deles. É agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer um homem bom e belo. Em nenhum momento eu falei sobre beleza, sobre homem bom, né? A gente não falou sobre isso, falou única e exclusivamente de aceitar, de não se indispor diante da impossibilidade de se obter certezas. Beleza? Pois bem, vamos agora para uma terceira corrente filosófica. Vamos falar então de estoicismo. Esses são os principais filósofos estoicos, né? E quero chamar a atenção aqui, em especial, do Marco Aurélio, que talvez seja a figura mais famosa, que é o imperador romano. Portanto, o estoicismo influencia Roma. É uma filosofia, uma corrente, uma doutrina filosófica que chega em Roma e influencia sobremaneira a forma de alguns romanos, pelo menos, refletir sobre a vida, pensar. E o estoicismo, ele tem uma questão que é muito relevante. Tudo tem uma razão para ocorrer. E eu poderia colocar aqui muito tranquilamente, tá? Sobre estoicismo, inclusive. Poderia completar aqui. Tudo tem uma razão divina para ocorrer. Se tem uma razão divina para ocorrer, mas que não seja divina, né? Tudo tem uma razão para ocorrer. O que é inevitável não tem como eu mudar. Portanto, eu não vou me preocupar com coisas que eu não consigo mudar. Essa é a reflexão estoica. Eu consigo evitar a velhice? Então, por que eu vou me preocupar com isso? Eu consigo evitar a morte, pelo menos na maioria das vezes, em causas naturais, por exemplo? Então, por que eu vou me preocupar com isso? Agora, aquilo que eu conseguir mudar, eu preciso ter coragem. Entende? É resiliência para aceitar aquilo que é inevitável e coragem para mudar aquilo que eu consigo manipular, que eu consigo mudar. Esse é o norte central do estoicismo. Beleza? Ela também é conhecida por conta disso como filosofia da coragem, porque ela nos remete a essa coragem de mudar aquilo que é possível de ser mudado. E aí assim, mas por que os caras defendem isso? Porque ao aceitar aquilo que é inevitável, você não vai se preocupar à toa. Com isso você consegue a sua paz de espírito. Percebam que as três correntes que a gente viu até agora, todas elas vão falar um monte de coisa para chegar no final a paz de espírito. Um é supressão dos sentidos, outro é supressão dos juízos, não vou julgar nada. O estoicismo é a supressão dos sentidos em relação às coisas inevitáveis. E o cinismo é em relação às questões sociais, não ter que poder falar não para alguém, entende? Então assim, percebam que os três até agora têm a ver com paz de espírito, cada um do seu jeito, né? Então, como é que os estoicos vão falar? Olha, eu busco a ataroxia, a minha paz de espírito, através da apatheia, nome deles, que seria a tal da supressão dos sentidos. Tentar ignorar os sentimentos negativos, principalmente aqueles que a gente não consegue evitar. Daquilo que a gente não consegue evitar. E aí tem uma frase minúscula que sintetiza muito claramente isso para mim. Domina-te e suporte. Ou seja, domine seus sentimentos que você vai suportar esse processo. Sacou? Esse é o ponto central. Isso não significa que você vá sentir dor. Quando eu falo dor, não é necessariamente dor física, né? Pode dor de um sofrimento, de uma perda, de resolver um problema. Isso vai rolar. A questão que o estoicismo está pregando é: a dor vem, mas o sofrimento que você vai ter, principalmente a intensidade e a quantidade,
é, de certa maneira, escolhas suas. Não quer dizer que é fácil fazer isso, mas são escolhas suas. Uma coisa que é importante, eu falo sempre no primeiro dia de aula de filosofia. Não concorda com o filósofo? Ok, mas tem que entender. Porque é entendendo que você vai conseguir matar a questão na prova. Beleza? De boa? Então vamos tocar. Com essa informação sobre o estoicismo, a gente consegue matar essa questãozinha aí de 2012, da UFSJ. Olha só. Sobre a ética na antiguidade, é correto afirmar que, olha a letra A aí, o ideal ético perseguido pelo estoicismo era um estado de plena serenidade para lidar com os sobressaltos da existência. Bingo! Se eu cortar essa última partezinha aí, sobressaltos da existência, e colocar no lugar serenidade para lidar com seus BOs, dá no mesmo. Para lidar com seus problemas, dá no mesmo. Se você ficar preocupada com tudo o tempo todo, quando você tiver que tomar uma decisão e resolver seus problemas, você não vai conseguir, porque você vai estar nervosa, vai estar nervoso. Então serenidade com aquilo que você não pode mudar. Para que aquilo que você consiga mudar, você consiga fazer com tranquilidade. Não tranquilidade de ser calmo, mas com inteligência. Beleza? Vamos agora para a última corrente filosófica do helenismo, chamada epicurismo, que tem esse nome por conta do Epicuro. Ele vai pregar, basicamente, como vocês podem ver aí, temperança, prazeres com moderação e simplicidade. O que, na verdade, moçada, são sinônimos, basicamente, né? Temperança é aquela coisa de não exagerar, ficar mais tranquilo, ficar mais vara curta, aquela coisa toda. Prazeres com moderação, e aí é interessante esse ponto. Eu coloquei até na tela para vocês, olha. O epicurismo é igual ao hedonismo? Eu coloco essa interrogaçãozinha. Por que eu coloco? Tem alguns professores, algumas apostilas, alguns livros que vocês vão ler que vai falar que não é hedonismo. Mas já caiu em questão de vestibular, 2010, dizendo que afirmando que era hedonismo e aquela opção era correta. E aí a minha reflexão, tá? Sobre minha conta e risco. É hedonismo. Sim, é hedonismo. Só que cuidado, porque o hedonismo, como eu coloquei aí, ó, significa prazeres carnais, mais imediatos, materiais. Não é um prazer que você obtém através da oração. Não, não é isso. Atenção, porque esse tipo de prazer ligado às questões materiais, ao prazer carnal, aquela coisa toda, corpóreo, sensitivo, né, das sensações, isso pode levar ao vício e pode levar a danos pessoais. E esse é o ponto do Epicuro. Ou seja, é não levar esses prazeres carnais, mundanos, digamos assim, ao ponto de te viciar ou te danificar seu corpo, sua mente. Compreende? Então, é hedonismo? É hedonismo. É buscar o prazer pessoal. Beleza, de certa maneira sim. Mas cuidado com o exagero. Então é e não é ao mesmo tempo hedonismo. Compreende? Então, o que eu recomendo? Tem 12 anos que isso não cai no vestibular. Vai fazer 2 anos agora. Essa afirmação. Se cair, vê as outras opções e vai por eliminação. Sacou? Então, atenção nisso, tá? Muita atenção nisso. O Epicuro tem uma passagem muito interessante do professor Clóvis de Barros, um filósofo, desses filósofos mais famosos brasileiros atuais, né? E ele conta uma passagem que para mim é emblemática sobre Epicuro. Ele conta do falecimento da mãe dele, do Clóvis de Barros. Ele está no enterro e ele sente um cheiro de uma flor muito específica, e ele está arrasado, obviamente, pela morte da mãe, mas ele sente um cheiro de dama da noite, uma flor que exala um cheiro muito forte, e ele vai procurando o cheiro, e aquele cheiro, num dado momento, lhe dá um momento de felicidade, mesmo diante de uma tragédia humana, de uma tragédia pessoal, que é a morte de uma mãe. Pois bem, a reflexão que ele faz brilhante, como sempre, ele traz Epicuro para refletir sobre essa circunstância que acontece com ele. Ele fala, olha,
eu senti prazer, felicidade, enfim, num momento ali, porque eu senti um cheiro agradável, que me remete a um momento de felicidade e tal, porque eu cultivo hábitos simples. E só quem cultiva hábitos simples consegue sentir felicidade com poucas coisas. E esse é o ponto de Epicuro. A temperança, a simplicidade se dá por cultivar hábitos simples. Porque quem cultiva hábitos simples se satisfaz com pouco. Isso é suficiente para ser feliz. Imaginemos aquelas pessoas que só são felizes com festas caríssimas, com presentes caríssimos, com carros, não sei o quê. Para superar esse nível de felicidade, sempre será necessário um nível de desejo de consumo maior. Então, quem está muito feliz com um cafezinho preto e o bolinho de chuva da avó, quando faz lá 4 horas da tarde, qualquer coisa é capaz de fazer essa pessoa feliz, porque é simples, é um hábito simples. E o Epicuro vai trabalhar exatamente isso. A paz de espírito dele vai se dar pelo cultivo de hábitos simples e, portanto, você consegue ser mais feliz ou ter mais momentos felizes por estar acostumado à simplicidade dos momentos felizes. Com isso, a gente consegue matar essa questãozinha de Epicuro 2014 que caiu no Enem. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais, nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação ou parecem geradores de danos. No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim, letra A, o alcance do prazer moderado e a felicidade. Bingo! Bingo! Vamos à letra B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Nenhum filósofo do helenismo vai falar isso. Nenhum, pelo contrário, né? Letra C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Atenção, isso poderia ser confundido com o estoicismo, que não é o caso do Epicuro, mas também não é bem assim, aceitar o sofrimento e o rigorismo, com rigor. O rigorismo que deixaria essa questão errada até para o estoicismo, tá? Mas no caso do Epicuro ela está errada porque o Epicuro não fala sobre isso. D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Em nenhum momento o Epicuro vai falar em divindade, que temos que aceitar aquilo que Deus pregou pra gente, tá? Letra E, para finalizar, defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir, o saber. Moçada, esse não é o epicurismo. É uma outra corrente filosófica do helenismo, mas não é o epicurismo, né? É o ceticismo. Então, essa não se refere ao Epicuro, letra A, bingo. Moçada, a gente encerra aqui essa aula de helenismo, que basicamente é uma corrente filosófica pós-ápice do modelo grego das polis, das cidades-estados, já sob domínio macedônico e depois sob domínio romano, que vai falar basicamente: obtenha paz de espírito, seja feliz, menos é mais, digamos assim. Um abraço, moçada, até a próxima.